Evangelho segundo João, seu capítulo 16. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos dizer o teu filho. Amém? Amém. Coloque de pé, essa palavra. Oh, glória. Aleluia. Evangelho segundo escreveu João. Amém? Versículo 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. Glórias a Deus. Aleluia. Pode se Eita glória. Aleluia. Irmãos, o capítulo 16 de João, ele inicia com Jesus falando sobre os escândalos que haveriam, e ai daqueles que se escandalizarem de Cristo. Ele segue falando da obra do Consolador, do que o Espírito Santo viria a fazer nesta terra. E antecedendo esse versículo 33, ele fala sobre as orações em seu nome, que quando orávamos éramos para pedir em seu nome. E ele conclui este capítulo dizendo: tenho-vos dito para que em mim tenhais paz. Ele estava dizendo para os discípulos que eles teriam paz. E ele também fala: no mundo tereis aflições. Desde o início, Jesus estava falando para os discípulos que não seria fácil, mas ele instruiu os discípulos a terem bom ânimo, pois do mesmo jeito que Jesus venceu o mundo, nós também venceríamos. Irmãos, o que me chama a atenção nas pregações de Jesus é que ao mesmo tempo que ela confronta, ela consola. Lá em Mateus 10, Jesus ele está levantando os apóstolos para pregar nas cidades vizinhas ali de Israel. E Jesus ele fala do que os apóstolos iriam passar quando pregassem o Evangelho de Cristo naquelas cidades. Jesus deixou claro para ele, antes deles irem, que eles seriam perseguidos, que eles seriam açoitados e presos, odiados pelo nome de Cristo. A Bíblia fala em Mateus 10, a partir do versículo 5, que Jesus ele dá instruções aos discípulos para como lidar com esta situação. Além de Jesus falar do que eles iriam passar, Jesus também dava instruções sobre como eles deveriam agir mediante a perseguição. Pois, irmãos, quando nós vemos, irmãos, que Jesus fala para os discípulos que eles seriam açoitados, que eles seriam presos e odiados, perseguidos e rejeitados por anunciar o Evangelho, essa não é uma mensagem animadora, essa é uma mensagem desanimadora. Porém, Jesus fala, como foi dito pelo nosso pastor: aquele que perseverar até o fim será salvo. E os discípulos, eles não desistiram, eles foram pregar na cidade, mesmo sabendo o que lhe esperavam, pois Jesus já tinha dito. Irmãos, Jesus nunca falou que seria fácil. Jesus nunca enganou ninguém dizendo que seria fácil, que servir ele seria fácil. Pelo contrário, em Marcos 8,34 ele fala: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Desde o princípio, Jesus falou que segui-lo é cruz. Desde o princípio, Jesus falou para aqueles que queriam segui-lo que seria difícil, que não seria fácil, mas que nele nós teríamos paz. Em Jesus nós temos paz. E no versículo 35 de Marcos 8 ele fala: porque qualquer que perder a sua vida, porque qualquer que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Irmãos, não foi fácil para os homens antigos do Antigo Testamento serem perseguidos. Não foi fácil para Moisés lidar com o povo reclamando, mesmo Deus mandando provisão, mesmo Deus sendo coluna de fogo durante a noite e nuvem durante o dia. Não foi fácil para Moisés ouvir aquele povo reclamar até do maná que Deus estava mandando. Não foi fácil para Elias lidar com os profetas de Baal que o perseguiam, com os soldados de Jezabel que perseguiam ele, querendo matar.
Foi tão difícil para ele a ponto dele pedir a morte. Não foi fácil também para Daniel estar na Babilônia e não se contaminar. Não foi fácil para Daniel ser exemplo lá. Provavelmente ele foi zombado pelos jovens que ali estavam, que seguiam as práticas daquele povo. Não foi fácil, irmãos, e também não vai ser fácil para mim e para você. Não foi fácil para Jesus, não foi fácil para a igreja primitiva, não foi fácil para os apóstolos e para os discípulos daquela época. E não vai ser fácil para mim e para você, mas valerá a pena. Porque valeu para eles e valerá a pena para nós. Irmãos, o que me chama a atenção é que com Cristo o perder é ganhar. E o ganhar aqui nesta terra é perder. O que me chama a atenção é que perder, irmãos, por Cristo, é que o perder, irmãos, trazendo para nós que Jesus estava falando em Marcos 8:35, o perder trazendo para os dias de hoje é perder as alegrias passageiras que este mundo pode nos oferecer, para ganhar a plenitude de alegria que há na presença do Senhor. É perder, irmão, por muitas das vezes amizades, relacionamentos com familiares, é renunciar ao trabalho, irmãos, renunciar à nossa carne, para simplesmente ganhar a Cristo. Isso é o nosso perder, é renunciarmos às nossas vontades, é renunciarmos às nossas próprias concupiscências, tudo isso para ganhar o que há de melhor, que é a vida eterna, que é estar no paraíso com Cristo, não por medo da condenação. Não queira, eu sempre enfatizo isso, tanto na escola, onde quer que eu passe, eu sempre enfatizo isso. Não queira ser salvo por medo da condenação. Queira ser salvo porque Deus estará lá. Não queira ser salvo pelas ruas de ouro, pelo rio da vida. Queira ser salvo porque Deus estará lá e eu e você poderemos o ver de forma plena. Pois hoje nós o vemos parcialmente. Nós não podemos ver Deus, mas podemos sentir a sua presença. Lá, além de nós sentirmos a sua presença, nós poderemos ver em sua santidade, na plenitude da santidade de Deus, nós seremos transformados. Irmãos, mas para isso nós temos que sofrer aflição aqui na terra, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições. E uma pessoa, irmãos, que eu acho intrigante, que sofreu muito aqui nesta terra, que foi Paulo. Paulo, ele foi perseguidor da igreja. Vemos lá em Atos 9 a sua conversão, onde o próprio Jesus aparece para ele em uma forma de luz, e lá ele cai prostrados aos pés de Jesus. Ele perseguia aqueles que proferiam o nome de Jesus, e o próprio Jesus vai até ele. Jesus vai até Paulo, e Paulo, ele vê uma luz tão forte ao ponto de deixá-lo cego. Paulo, ele estava indo a caminho de Damasco com alguns companheiros, como a Bíblia relata nos versículos posteriores. E a Bíblia, irmãos, fala que Paulo, ele fica cego por 3 dias e ele não come nem bebe. E durante esses 3 dias que Paulo está lá, o próprio Deus vai e fala com Ananias, um discípulo que estava na cidade de Damasco. E Deus, ele fala para Ananias: vai lá, porque este é servo escolhido meu. O perseguidor era servo escolhido de Deus, irmãos. E Jesus, ele fala para Ananias: e eu mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Ele fazia os cristãos daquela época padecer, e logo ele iria padecer pelo nome de Cristo. Irmãos, e alguns dias depois, e Ananias, ele vai lá. Ananias vai lá, ora por Paulo, e Paulo é cheio do Espírito Santo. Aleluia. E alguns dias depois, Paulo já estava pregando em Damasco. E no versículo 23 do capítulo 9, vemos que os judeus queriam o matar por ele estar pregando o Evangelho. Há tempos atrás, provavelmente alguns meses atrás, Paulo estava querendo matar e prender os cristãos que estavam proferindo o nome de Cristo. E agora ele está sendo perseguido por anunciar a palavra. E isso continua, ele continua pregando, e à medida que ele prega, as perseguições vêm. Em Atos 20, irmãos, em Atos 20 a perseguição continua. E ele fala que o Espírito Santo avisava ele de cidade em cidade o que havia de esperar ele naquela cidade enquanto ele pregava. E sabe o que esperava Paulo? O próprio Espírito Santo dizia para Paulo: naquela cidade te esperará
prisões e tribulações. O Espírito Santo não dizia naquela cidade, pode ir lá que vai ter carro, casa, chave. Não falava, ele falava que vai ter perseguição. Ele falava que vai ter prova e vai ter tribulação. Porém, irmãos, no versículo 24 de Atos 20, irmãos, Paulo ele diz uma frase que bagunça a minha alma, irmão. Que prova o quão miserável eu sou, querendo desistir por coisas boas. Ele fala, mas nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria. Esperava que ele prisão e tribulação, mas ele estava cumprindo com alegria. Ele, no versículo 19, fala que ele era servo do Senhor e era humilde. E ele era um homem tão parecido com Cristo que ele fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O homem que era parecido com Cristo, que nós pegamos como modelo e como exemplo bíblico também de como seguir a Jesus, estava sofrendo. Não é porque nós somos parecidos com Jesus que não iremos sofrer. Pelo contrário, aí sim que iremos sofrer, irmãos. E ele continua, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Irmãos, por muitas das vezes nós queremos desistir por coisas tolas, por coisas bobas. Queremos desistir porque fulano falou mal da gente, porque pessoas não deram a paz do Senhor, porque as pessoas estão nos caluniando aqui fora. Irmãos, isso é rejeição. Os cristãos de hoje em dia falam daqui, Brasil, estado de São Paulo. Os cristãos aqui no Brasil, no estado que nós somos rejeitados, mas não perseguidos. Glória a Deus. Eu vou te provar isso na Bíblia, mas primeiro eu preciso colocar aqui o meu ponto de vista, para que vocês possam entender. Nós somos perseguidos porque nós somos rejeitados, porque quando vamos pregar o Evangelho aí fora, as pessoas elas rejeitam o pregador, rejeitam a mensagem, rejeitam a igreja. Nós somos rejeitados nos países e no estado em que vivemos. O Evangelho é rejeitado e a igreja é rejeitada. Porém, irmãos, a perseguição é quando uma pessoa te açoita irmão, por você estar pregando o Evangelho. Perseguição foi o que Paulo sofreu. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23, ele fala, enquanto ele estava tratando com a igreja sobre os falsos profetas que estavam lá se gloriando na sua carne, nas suas aflições, ele estava desmerecendo o ministério de Paulo. Paulo ele compartilha com os irmãos da igreja de Coríntios alguns dos seus sofrimentos, onde ele fala, são ministro de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muitos mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigos de morte muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, um dia e uma noite passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores que me oprimem a cada dia, o cuidado de todas as igrejas. Isso é perseguição. O que Paulo sofreu é perseguição. O que Estevão sofreu foi perseguição. O que a igreja primitiva sofreu foi perseguição, irmãos. Isso foi perseguição. Os mártires sofreram uma perseguição tão grande, irmãos, a ponto de serem mortos pelo amor do Evangelho. Isso é perseguição. E eles não desistiram. E por muitas das vezes eu e você quer desistir porque somos apenas rejeitados. Imagina, irmãos, se levássemos um açoite porque falamos do Evangelho de Cristo. Será que continuaríamos a falar? Se alguém viesse, pegasse a pessoa que nós mais amamos aqui nessa terra e colocasse em uma situação de vida e morte e te pedisse para negar o nome de Cristo, você negaria? Ou você teria alegria em dizer, eu sou de Cristo e não nego?
Irmãos, nós temos que aprender com os profetas da Bíblia, com os apóstolos da Bíblia, com o próprio Jesus. Pois Jesus, ele foi perseguido, irmãos. Jesus, ele foi uma humilhação para Jesus. A Bíblia fala lá em Filipenses 2 que Jesus, ele se humilhou a si mesmo tomando forma de homem. Foi uma humilhação para Jesus tomar a minha e a tua forma. Foi uma humilhação para Jesus ele se despir da sua glória e da sua majestade para se fazer humano em carne como eu e você. Mas ele fez isso por amor a nós, irmãos. Ele fez isso por amor a mim e por amor a você. Irmãos, a Bíblia fala que Jesus foi cuspido. Quem já foi cuspido aqui, levante sua mão. Já cuspiram na tua cara, irmãos? Imagina. Eu não sei como você reagiria. Eu também não sei como eu reagiria se alguém cuspisse em minha cara. Mas Jesus, ele não retrucou. Ele foi cuspido. Jesus, ele também foi caluniado. E ele não retrucou. Ele não reclamou. Mas ele continuava servindo a Deus conforme o Espírito Santo conduzia para que eu e você estivesse aqui nesta noite. Jesus, a Bíblia relata que Jesus foi apedrejado 2 vezes enquanto falava de Deus. Jesus foi chamado de Beelzebu, irmãos. Olha o que um Deus santo sofreu por amor a mim e a você. Ele foi crucificado por mim e por você. Ele foi pregado na cruz do Calvário por mim e por você. Ele não desistiu. Quando você pensar em desistir, lembre que enquanto ele estava carregando aquela cruz, ele poderia ter gritado chega. Ele poderia ter falado eu me despido da minha majestade. Eu estive aqui para salvar vocês e vocês me rejeitaram. Vocês não valorizam a mensagem que eu falo. Ele poderia ter enviado 12 legiões de anjos para tirá-lo daquela situação. Ele poderia ter dizimado o mundo naquele momento. Mas não. Sabe o que ele faz, irmãos? Ele é pregado naquela cruz. Aleluia. Enquanto ele está pregado, ele fala ele lama sabachthani, que quer dizer Deus meu, por que me desamparaste? Ele ficou sem o Pai naquele momento, e a ira do Pai desceu sobre ele. A ira que era para descer sobre mim e você foi descida nele naquela cruz do Calvário, e lá ele levou os nossos pecados e as nossas enfermidades sobre si. Irmãos, ele poderia ter desistido, mas ele não desistiu. Se Jesus não desistiu sofrendo uma morte vergonhosa, quem é eu e você para desistir por coisas boas? Quem é eu e você para desistir porque fulano falou mal? Porque esse ciclano não deu paz do Senhor? Quem é você para desistir de Cristo se ele não desistiu de você? Quando pensar em desistir, olhe para aquele que não desistiu, mesmo sendo eu e você pobre, falho, pecador, fraco. Nós não merecíamos. Nós somos pobres, falhos e pecadores. Entenda, eu e você não merecia o sangue derramado. Eu e você não merecia os açoites que ele levou. Eu e você não merecia que ele passasse por tudo isso para salvar a minha e a tua vida. A Bíblia fala que antes nós éramos destituídos da glória de Deus, mas que por meio de Cristo nós podemos acessar essa glória, irmãos. Éramos inimigos de Deus e sendo inimigos Ele nos amava, e por meio de Cristo nós podemos ser amigos deles. Imagina o quanto Ele nos ama agora quando somos amigos, irmãos. Lembre, irmãos, Ele morreu por você e não foi só uma morte. Não foi uma morte rápida, foi uma morte lenta e dolorosa. Foi a morte mais vergonhosa daquela época. Aquele que era pregado no madeiro, está escrito, Moisés escreveu, lá em Deuteronômio, se não me engano, que aquele que fosse pregado numa cruz era maldito. Ele se fez maldito por mim e por você. Ele gritou, está consumado. Tetelestai, está consumado. É como se ele estivesse dizendo para o Pai, a dívida deles foi paga, o pecado deles foi pago, agora eles podem ser livres em mim.
Ele morreu para que eu e você fosse livres. Ele morreu para quebrar as cadeias do pecado que nos estava aprisionando outra hora. E o sangue dele pode te limpar do seu pecado. Somente o sangue dele. Somente nele nós seremos livres. E somente nele nós teremos paz. Ele não veio aqui morrer para que eu e você desistisse no meio do caminho. Desde o início ele falou, não vai ser fácil. Desde o início você não veio enganado. Você sabe que os cristãos choram. Vocês por muitas vezes, quando está, pelo menos eu, irmão, não quero generalizar, mas pelo menos eu, quando eu estava no mundo, quando eu estava vivendo a minha vida, perdendo a minha vida neste mundo, irmãos, eu sabia que crente também sofria. E por muitas das vezes eu perguntei, irmãos, cadê esse Deus que você serve e você passa por aflições? Mas hoje eu sei a resposta. Esse Deus está dentro de nós, está dentro de mim e de você. Porque enquanto estamos passando na prova, enquanto nós estamos chorando, Ele está nos consolando. Enquanto estamos em tribulações, Ele nos cede a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, é verdade. Este Deus, Ele está aqui dentro de mim, dentro de você, mesmo com as provas e as tribulações. Então não desista. Não desista, porque enquanto você chora, tem alguém para te consolar. Quando você está triste, tem alguém para te alegrar. Quando você está se sentindo sozinho, Ele está lá com você. Mesmo que você não sinta, você crê que Ele é onipresente. Você sabe que não está sozinho. Aleluia! E um dia valerá tudo a pena, todo sofrimento. Porque Jesus, Ele morreu. Mas ao terceiro dia, a Bíblia fala que Ele ressuscitou. Ele passou 40 dias entre os discípulos após a sua ressurreição e ascendeu ao céu. Ele subiu ao céu e agora Ele está sentado à direita de Deus Pai. E após 10 dias da sua ascensão, Jesus, Ele manda o Consolador. Aleluia! Ele cumpre a promessa que foi feita desde Joel 2. A promessa do Espírito Santo. Aleluia! Do Consolador que viria. E quando o Consolador encheu os discípulos em Atos 2, os discípulos eles começaram a pregar. E as perseguições vieram à medida que eles pregavam. Mas a Bíblia fala que quanto mais eles eram perseguidos, mais alegres eles ficavam. E mais pregavam com ousadia pelo Espírito Santo. E a alegria que eles sentiam não era deste mundo. Era a alegria do Espírito Santo, que só Deus pode nos proporcionar. Então não fique triste se você está sofrendo hoje. Não fique triste se estão te rejeitando ou rejeitando o Evangelho. Não fique triste se estão te açoitando. Não fique triste, irmão. Pois um dia, Aleluia! Jesus arrebatará a sua igreja. Um dia nós o veremos face a face. Um dia nós o abraçaremos. Um dia nós reinaremos com Ele, irmãos. Então, não negligencie a presença dele. Busque enquanto há tempo. Não se entristeça pelas perseguições. Nele você pode ter paz. E a paz que excede todo entendimento. A paz que outra hora você não conhecia enquanto estava no mundo. Enquanto colocava sua cabeça no travesseiro e perguntava: cadê a paz e a alegria que eu estava sentindo? Mas Ele pode te proporcionar essa paz. Somente Cristo pode nos proporcionar paz em meio às tribulações. Somente Ele e ninguém mais. Irmãos, eu não falo muito, graças a Deus. Glória a Deus. Então eu quero encerrar em Isaías 53. Eu espero todos. Isaías 53. Isaías, depois de Cantares.
diante de Jeremias. Salmos, Provérbios, Cantares, Isaías. Aleluia. Glória a Deus. Vou começar. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer em formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejávamos. Irmãos, Isaías ele foi um profeta messiânico, e aqui ele fala sobre os sofrimentos do Messias. Quando ele fala que nele não havia boa aparência, não quer dizer que Jesus seja feio, ou pode apontar para um momento que ele estava sendo crucificado, e pode também falar sobre a sua performance, a performance que ele estava tendo, pois naquela época, naquele contexto, irmãos, a performance de uma pessoa, o título de uma pessoa, era o que dizia sobre a sua aparência, era o que fazia as pessoas desejarem estar nele, e Jesus não tinha isso. Não havia boa aparência nele para que nós o desejáramos ou desse crédito para a pregação dele. No versículo 3, ele continua: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dor, experimentados nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e deles não fizemos caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi ferido pelo quê, irmãos? E moído por causa das nossas. E o castigo que nos traz a paz estava. E pelas suas pisaduras nós fomos. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pelas transgressões do meu povo ele foi atingido, e puseram na sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Porém ao Senhor agradou o moê-lo, ao Senhor agradou fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se expuser por expiação do pecado, verá a sua descendência, prolongará os seus dias, e a boa vontade do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Repita comigo: porque as iniquidades deles levará sobre si. Nós não éramos inocentes, mas ele era. O injusto não pode justificar outro injusto. Ele, sendo justo, nos justificou dos nossos pecados. Não esqueça, ele foi moído por mim e por você. Ele carregou sobre si, sendo santo, a minha e a tua iniquidade e transgressão contra a lei de Deus. Não se esqueça, Jesus morreu por você. Ele foi perseguido por você, e ele não desistiu por você. O Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus foi expiado. E o Cordeiro de Deus era Jesus.
o momento da sua expiação foi quando ele deu o seu último brado. Tetelestai, está consumado. O cordeiro foi sacrificado. Glória a Por Deus. mim e por você. Então, irmãos, a nossa renúncia não é um sacrifício comparado ao de Jesus. A nossa busca diária, o nosso jejum, a nossa oração, a leitura da palavra não é um sacrifício comparado a Jesus. Entenda isso. Ele não desistiu e você também não deve desistir. Você deve perseverar, pois ele fala: aquele que perseverar até o fim, até o teu último suspiro aqui nesta terra, até a volta de Jesus, aquele que perseverar será salvo. Lembra da maior promessa que nós temos: eis que cedo vem, ele virá. Nós temos a maior promessa, o céu, a cidade santa, a nova Jerusalém, onde poderemos habitar com Deus. Então não desista, porque Ele não desistiu de você. Amém? Peço que a igreja coloque de pé. Vamos fazer um minutinho de oração. Glória a Deus. Um minutinho, dois, né? Deixa Deus envolver a cada um aí. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, glorificado seja o seu nome entre as nações. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e operado no nosso meio.